Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão, o seu programa de informação, reflexão e debate. E o nosso assunto de hoje é o projeto da Escola Sem Partido, um tema polêmico que divide o país em opiniões prós e contrárias a esse projeto que agora chega a Rio Preto pelas mãos do vereador Jean Dornelas, autor de um projeto aqui na Câmara Municipal e que veio debater com a gente esse tema, também com a ex-vereadora e diretora do Sindicato dos Servidores Municipais, a Celi Regina da Cruz. Para quem não sabe, o projeto Escola Sem Partido ganhou força pelas mãos do movimento MBL e, entre outros itens, né, diz que o professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas. Bom, então, dando início ao debate, eu começo com o vereador Jean Dornelas. Obrigado aos dois pela presença. Vereador, o que o levou a apresentar esse projeto no âmbito de Rio Preto? Eu começo cumprimentando você, Alexandre, agradecendo a TV Cano por esse espaço e agradecendo a nossa sempre vereadora Celi Regina, que fez um belíssimo trabalho nessa casa, por a oportunidade do debate. O que me levou a apresentar é justamente a ideia, a iniciativa de se evitar que venha a acontecer em São José do Rio Preto fatos que foram abordados pela mídia nacional, e especialmente na nossa região, em Monte Aprazível. O Jornal Diário da Região, em 23 de agosto, reporta um caso de influência do professor sobre os alunos. Mas o que me preocupa, ao bem da verdade, e é bom começarmos o debate já nessa linha, é que, diferente do que alguns vereadores, acho que um ou dois vereadores apenas, mencionaram na sessão, esse projeto não proíbe professor de tratar assuntos de gênero, religião, política. Não proíbe, ao contrário. O que ele faz é vedar que o professor dê a sua opinião pessoal, pois nós entendemos que o professor é o ídolo do adolescente, do pré-adolescente e da criança. A partir do momento que ele passa a dar a sua opinião sobre homossexualidade, se ele é a favor ou contra, sobre religião, qual a melhor opção, ele passa a influenciar aquele jovem que está formando as suas convicções, os seus conceitos. Dessa forma, você acaba viciando a capacidade daquele menor fazer o seu próprio julgamento. Pois eu entendo que a influência da religião, a questão ideológica partidária e principalmente questões de gênero, isso tem que ser tratado, sexualidade, dentro de casa. Quem tem que ensinar sexualidade, na nossa humilde opinião, é o pai e a mãe. Celi, a sua opinião, inclusive o sindicato, logo que esse projeto do vereador foi protocolado, o sindicato me parece que entrou com uma notícia crime ou um pedido de explicações, né? Qual o motivo, Celi? E a sua opinião também sobre o que disse o vereador? Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nessa casa, na TV Câmara, a quem eu tenho tanto apreço por esta Casa de Leis, por este espaço, e dizer que, em primeiro lugar, eu quero esclarecer à população de nossa cidade que o nome deste projeto, que se chama Escola Sem Partido, ele não tem por conteúdo nada sobre partido político. Muito pelo contrário. Deixar bem claro que nós também somos contrários a posicionamentos de partidos políticos dentro de qualquer escola, seja do sistema municipal de ensino, seja da rede estadual, seja das escolas da iniciativa privada. Nós entendemos que partido político não deva jamais ser discutido dentro de uma escola. Até porque a escola é laica, a escola é plural, né? E esse objetivo, isso que a escola tem, ela não pode perder jamais. E o sindicato entrou com uma interpelação judicial pelo vereador Jean Dornelas ter feito este projeto, ter protocolado este projeto de lei 164 de 2017, por conta de que entendemos que na sua justificativa ele fala que o professor pode fazer alguma coisa que não esteja dado no âmbito dos seus deveres e direitos dentro da sala de aula. Entendemos que não é cabível, até porque nós
seguimos a orientação e temos claro que o ministro do STF, o ministro Barroso, ele disse, né, e escreveu muito claramente que a lei da escola sem partido, ela viola a competência da privação privativo da União. Né? Essa questão é privativo da União. E as diretrizes e bases da educação nacional, elas já estão contidas, né, previstas no artigo 22 da Constituição Federal, e nós temos uma lei federal específica, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, que também tem todo o regramento e que busca o pluralismo de ideias, né, dentro da escola, e de valores, inclusive. Se você pega na grade curricular do Sistema Municipal de Ensino de São José do Rio Preto, na grade consta valores dentro do ensino religioso. Então, nós temos as previsões já dadas e também entendo a preocupação do vereador Jean Dornelas em relação ao que aconteceu na cidade de Monte Aprazível. Só que esse projeto caberia lá em Monte Aprazível, onde já aconteceu um fato. Em Rio Preto, desde que foi criadas as educações infantis chamadas, lá na década de 50, de pré-escolas, né, que eram pouquíssimas que foram criadas, a escola Monteiro Lobato, que era aqui no centro, onde fica próxima à catedral hoje, nunca soubemos na história da rede municipal de educação que tenha havido algum problema com algum professor nesse sentido. Então, assim, a precaução, para nós, ela não cabe, porque isso não existe. Para nós, em primeiro lugar, é inconstitucional, não é cabível, né, a origem desta propositura. E também nós queremos dizer que Rio Preto segue religiosamente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os parâmetros curriculares nacionais da educação. Nós temos um sistema próprio já, porque e no artigo da Constituição Federal, onde diz que os municípios são concorrentes com a União, neste caso não é, porque Rio Preto tem o seu sistema próprio de ensino. É concorrente o Estado. Quando o município não possui o seu próprio sistema municipal de ensino, então é o Estado que é o concorrente com a União. No nosso caso, não cabe. Porque nós temos um próprio sistema municipal de ensino, uma lei aprovada por esta Câmara Municipal, uma lei ordinária também. Ela está em pleno vigor. Do ano de 2000, esta lei foi aprovada, que a gente acompanhou muito de perto, tudo o que acontece na educação. E também entendemos o seguinte: a Secretaria Municipal de Educação, ela cumpre o seu papel. Ela tem a sua equipe técnica, com excelentes profissionais. Nós temos os supervisores de ensino, que a ele tem uma série de atribuições, inclusive visita às escolas, para ver se o plano de ensino que as escolas têm, se ele está sendo cumprido. Esse plano de ensino é feito anualmente. Nós também temos, toda a escola do município tem homologado o seu projeto político-pedagógico, onde consta toda a grade, como o professor vai dar sua aula do 0 a 3, que são as creches, de 4 a 5, que é a educação infantil, o Fundamental 1, de 1º ao 5º ano, o Fundamental 2, de 6º ao 9º ano, e também a EJA, a Educação de Jovens e Adultos. Nós temos coordenadores pedagógicos, diretores de escola e, no tocante ao projeto, os professores, que são aqueles que estão na sala de aula. Na ponta, né? Vamos ouvir o vereador agora. Vereador, queria que o senhor fique à vontade para comentar o que disse a vereadora. Eu só complemento, em tese aqui pela linha doutrinária da escola sem partido, diz que o professor fica proibido de emitir opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. O senhor não acha que isso tolhe um pouco o debate e a reflexão em sala de aula? O objetivo é justamente esse: limitar a opinião pessoal do indivíduo, então, na qualidade de professor. Mas o assunto vai continuar sendo tratado, até porque tem uma grade curricular. Existe a Lei de Diretrizes Básicas da Educação que continua sendo seguida. Então, veja bem, o assunto vai continuar sendo abordado ordinariamente, dentro daquilo que já estabelece a grade curricular. No entanto, o projeto tem duas pontas. A primeira é praticamente repetir o que já está na Constituição e já está no regramento de como deve se portar o professor. Então, desse ponto, o projeto até ele passa a ser um pouco redundante.
No entanto, o outro norte do projeto, a outra ponta, que pouco se tem dito, é que ele traz a publicidade dessa obrigação. Traz o objetivo do parágrafo 4º, artigo 4º, ele fala o seguinte, que as instituições de educação básica fixarão nas salas de aula, né, os cartazes, dizendo essa linha de raciocínio, a qual veda a opinião pessoal, o ensinamento daquilo que o professor acha que é correto. Agora, é importante destacar que em momento algum o projeto mexe em grade curricular. Em momento algum. Então, nós não estamos interferindo, criando algo novo, acrescentando uma matéria, suprimindo matéria, muito pelo contrário. Só estamos trabalhando naquilo que já são prerrogativas, inclusive éticas, do professor. Eu gosto de lembrar sempre aqui o artigo 5º. O artigo 5º fala o seguinte: as escolas particulares que atendem à orientação confessional e ideologias específicas poderão veicular e promover os conteúdos de cunho religioso, moral e ideológico, autorizados contratualmente pelos pais ou responsáveis. Ou seja, uma escola católica claro, pode o São José de São José do Rio Preto poderá falar, o professor deverá ensinar o catolicismo. Por quê? No contrato, o pai, quando colocou a criança lá, já sabia dessa doutrina. Os meus filhos estudam na Adventista. Então, eu já sei que lá tem o momento do cultinho. Eu já sei que lá vai se ensinar o protestantismo. Então, quer dizer, o projeto ele é tão sábio, e vou dizer a verdade, eu sou o autor aqui em São José do Preto, mas a linha de raciocínio, ela é... A gente tem desde o Senado, exatamente, Câmara dos Deputados, exatamente. Então, Assembleia... exatamente, eu estou apenas seguindo inteiro, uma né? tendência, né? Então, veja bem, ele é tão inteligente nesse sentido que ele já deixa aberto, olha, você que optou em colocar seu filho numa escola católica, então vai se falar de catolicismo, sim. Então, ali é a exceção salutar para o debate. Tá certo, gente. A gente está debatendo hoje o projeto da Escola Sem Partido no âmbito de Rio Preto, cujo autor é o vereador Jean Dornelas, e participa com a gente a ex-vereadora e diretora do Sindicato Municipal dos Servidores, que representa os professores municipais. A gente tem um rápido intervalo e volta já já. Ok, gente, estamos de volta com o X da Questão, hoje debatendo o projeto Escola Sem Partido. Então eu já pergunto para a vereadora Celi Regina. Vereadora, a senhora, professora, não acha que o professor tem que ter liberdade, ele é autoridade maior em sala de aula, até para expor as suas experiências de vida, seu conhecimento de mundo? Como que a senhora avalia essa opinião do vereador de que o professor não pode dar opinião? Não, eu entendo o seguinte, eu me contraponho veementemente contra esse projeto, porque nós entendemos que ele não ajuda, muito pelo contrário, né? Esse projeto, ele tolhe o professor na sala de aula. Na verdade, o professor, ele não faz isso, ele não fala de religião, até porque não consta isso no currículo. No projeto político-pedagógico de escola nenhuma, nem só das municipais, mas nem aulas de filosofia, não, talvez. Aulas de filosofia, sociologia, história, geografia, língua portuguesa, porque nós temos a nossa base curricular, ela é interdisciplinar. Então, tudo se fala em todas as disciplinas. E mesmo o professor de 1º ao 5º do ensino infantil, ele é um professor polivalente, que ele lida com todas as matérias que são da base curricular, né? Ciências da natureza, matemática e tudo mais. Porém, eu entendo que esse projeto ele não contribui
com o Estado Democrático de Direito. Eu entendo que esse projeto ele vem a piorar a crise que nós já temos na educação. Veja bem, nós temos professores maravilhosos que trabalham e muito bem, além da sua obrigação, daquilo que está no currículo, que trabalham e têm essa liberdade de expressão, pluralismo de ideias. Nós jamais estamos defendendo que o professor coloque a sua opinião, que mesmo que ele seja afiliado a um partido político, frequente um time de futebol, frequente uma igreja, o nosso país é laico. O nosso país ele tem, por sentido maior, a democracia. Nossa democracia, apesar de jovem, ela está sendo exercida às duras penas, mas nós estamos. Agora, veja bem, especificamente na educação, nós já vivemos uma crise, onde, quando eu ia na escola, se o professor dissesse que ia mandar um bilhete para um amiguinho que ele não fez a tarefa, já chorava, fazia xixi na calça, dizia que o pai ia bater. Hoje, quando a professora manda um bilhete para casa, dizendo que o aluno não fez uma tarefa, foi mal numa prova, os pais, a sociedade não está respeitando, os pais vão para a escola para discutir com o professor. E todo mundo sabe que é essa a realidade. Então, ao invés de mais crise na educação, nós precisamos de colaborar para que a educação seja cada vez mais valorizada, para que os professores, os profissionais da educação sejam valorizados naquilo que é de direito dele. O professor está na sala de aula, ele tem um papel fundamental para as crianças. E jamais um aluno ele vai ser levado por um professor, porque o professor não pode colocar qual que é a sua opinião, nem na questão de gênero, nem na religião e nem no partido político. Então, mas o ser político é indispensável. E quando a gente fala da questão do pai interferir na escola, a gente tem um livro do Piaget que pode nos dar uma noção, que é o Julgamento Moral da Criança, por exemplo. Que o que esse livro diz? Ele diz do processo de construção de valores morais da criança depende de vários fatores, que são a interação da criança na família, na escola, com os amigos e com os meios de comunicação. Então, nós não podemos dizer que a família é a única responsável. A família é, mas o Estado também, e isso é constitucional também. Porque as famílias vivem hoje aí um momento de crise, né? Exatamente. Vereador, passo a palavra para o senhor. Queria só que o senhor falasse questão de fiscalização. Quem fiscalizaria se o professor está cumprindo o que diz a Escola Sem Partido? E faço a mesma pergunta à professora, se o professor não se sentiria constantemente ameaçado ali. De repente dá uma opinião e um aluno dedurar, sei lá. Eu solicitei para o vereador Jorge Menezes, que é presidente da Comissão de Educação, e eu fiquei sabendo que também já tinha um pedido do próprio sindicato. Eu pedi uma audiência pública. O projeto está aí para ser discutido. Agora, eu percebo, conversando aqui com a professora Celi, o seguinte, que nós não estamos numa linha muito diferente de raciocínio. Porque você acabou de dizer o seguinte, que o professor não está lá para dar a sua opinião. É justamente o que o projeto diz. Agora, a interação, a discussão do assunto, essa a gente quer. Essa nós desejamos. Essa vai só enriquecer. O que nós não queremos é que aconteça, como aconteceu conforme o Correio Brasiliense reporta, numa matéria de 9 de outubro de 2016, onde a professora estava colocando sutiã nos meninos e camiseta regata nas meninas, para discutir gênero sexual. É isso que nós não queremos. É esse abuso, sabe? Aí já é extrapolar. Agora, os professores, reitero, eu estudei a vida toda em colégio público, inteira, à exceção da faculdade. Eu estudei na época, como a Celi muito bem disse, poxa, eu tive professores maravilhosos. Eu passei no vestibular da Unirp, que eram 13 por vaga, estudando em colégio público, no Galantinora, na SECAP, a vida toda. Então, onde eu quero chegar? Os nossos professores de São José do Rio Preto, os quais eu tenho um carinho imenso, e contribuo no pouco que posso fazer, como no projeto 142/2017, onde, autoria deste vereador, eu disponho sobre a garantia de alimentação ao profissional da educação em atividade em escolas. Está aqui o projeto, está protocolado, o pessoal que está
no controle de imagem, tá? Projeto 142 de 2017. Então, eu sou o primeiro a me preocupar, né? Eu trabalho para uma grande universidade privada, convivo com docentes. Então, o nosso projeto, ser bem claro, não é o caso da nossa amiga aqui, a Celi, mas eu tenho visto e ouvido pessoas que não tiveram o cuidado de ler o projeto e estão dando opiniões equivocadas, dizendo que este vereador quer acabar com a discussão em sala de aula. Os professores, para mim, são os grandes doutores deste país. Os advogados, os médicos, os engenheiros acabam ganhando o título, né, figurativo de doutor por respeito. No meu ponto de vista, os verdadeiros doutores de uma sociedade são os professores. Então nós temos que engrandecê-los. E o projeto, em momento algum, vai instigá-los. Tanto que a fiscalização do projeto, ela vai ocorrer dentro daquilo que a escola já faz. Então não há uma ingerência. Vai ocorrer normalmente. Apenas está lá a lei, que está de acordo com o que já consta nas leis maiores, e a própria direção da escola vai ficar de olho, os professores, eles mesmos vão se pode gerar um risco de um dedurar o outro. O professor falou isso, aí o professor fica refém daquela situação. Isso daí, como nós já dissemos, já é... Vamos dizer, um macartismo. O que já é vedado hoje, eu entendo, o professor dar a sua opinião particular. Eu já tenho esse entendimento. O que vai acontecer é que pelo projeto se alerta. Vai estar regrado, né? Vai ficar regrado. É só isso, eu entendo, penso dessa forma. Um outro ponto, eu quero a opinião dos dois, eu vou jogar a questão no ar, que proíbe professores de incitar alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. A gente já vive num momento político complicado, a gente sabe que o brasileiro não é um povo muito politizado. Isso não traz um risco aí de uma alienação ainda maior, Celi? Com certeza. Eu entendo que esse projeto não tem razão de ser. Mais uma vez, o vereador Jean Dornella citou um fato ocorrido em outro município, então entendo que lá nesse município também pode caber esse projeto, mas em Rio Preto nós não temos nenhum problema sobre isso. Nós temos um sistema de ensino, nós temos uma Secretaria Municipal de Educação, funciona com um projeto político-pedagógico, regrado pela LDB, regrado pelos parâmetros curriculares nacionais. Então, nós entendemos que Rio Preto não tem necessidade de ter um projeto que acaba detonando o papel do professor em sala de aula, porque o professor é um ser político como todos os seres são. E o professor ele tem a obrigação. Tanto é que no artigo 46 dos deveres do professor, na Lei Complementar 138 de 2001, esta lei elaborada e aprovada na gestão do prefeito Edinho Araújo, no seu primeiro mandato anterior, ela diz o seguinte: essa lei é o Estatuto e o Plano de Carreira dos Profissionais da Educação do Magistério de São José do Rio Preto. O seu artigo 46 diz o seguinte: o integrante do quadro dos profissionais de educação, que tem o dever constante de considerar a relevância social de suas atribuições, mantendo conduta moral e funcional adequada à dignidade profissional, além de cumprir as obrigações previstas em outras normas. Ele tem uma série de incisos. Eu vou elencar apenas o inciso 8, assegurar o desenvolvimento do senso crítico e da consciência política do educando, preparando-o para o exercício pleno da cidadania. Esse é o papel, um dos papéis mais importantes do professor. Isso é o que o professor faz na sala de aula e deve continuar fazendo, para que a gente tenha, quem sabe, num futuro mais próximo, um Brasil melhor para todos viverem, onde todos os brasileiros e os brasileirinhos consigam entender como funciona a política com P maiúsculo, antes de dizer em qualquer partido político que funciona na democracia a política através de partidos políticos, mas que todos os seres políticos sejam cidadãos plenos de direito, que tenham desenvolvido sua criticidade, e a sala de aula é um dos lugares mais imprescindíveis para a formação do caráter, do desenvolvimento pessoal de todo ser humano. Tá certo. Antes de passar a palavra ao vereador para a gente finalizar esse programa, quero só lembrar que esse projeto específico do vereador é apenas municipal, né, até o 5º ano do ensino fundamental, mas projetos iguais tramitam, com o mesmo teor, tramitam no Senado, na Câmara dos Deputados, e estão lá em discussão. Perfeito. Vereador, rapidinho para a gente terminar, essa questão. Perfeito. Concordo ipsis literis com o que foi lido pela professora. No entanto, eu quero ler para você que está em casa acompanhando o que consta claramente no artigo da lei.
vai de acordo com o que está ali. Olha o que está escrito aqui, o artigo 3º do nosso projeto. No exercício de suas funções, ao professor fica vetado aproveitar do ambiente de classe ou reuniões internas da unidade escolar para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências políticas e partidárias. Então, o que nós queremos é vetar que ele aproveite ali para dizer da sua própria opinião. Já em relação a manifestos, é não incitar. O jovem, nós que vivemos muito perto de jovens, o jovem de 11, 12 anos, o professor diz o seguinte, vai ter um manifesto a favor do PSDB. Olha, não vá naquele a favor do PSDB. Mas olha, eu, professor, quero que você vá naquele a favor do PT. Tá errado. Eu acho que quem tem que decidir isso é o aluno. O senhor já está colocando partidos, estou dando um exemplo, 2, inclusive. Citei um de cada ponta, inclusive. Entendi. E você vê e falando já o posicionamento do professor, o senhor já está colocando. Não, ele não pode dizer se é esse ou aquele. O senhor já disse no seu conheço. exemplo. Veja bem, disse. E também seria o meu posicionamento, porque eu não queria um filho meu em nenhum manifesto de nenhum partido. Né? Exatamente, nenhum dos dois, queria no PRB, que é o Partido Republicano, né? Então o objetivo nosso aqui é eu dar a minha opinião na minha casa para o meu filho do que eu quero. Mas não o professor em sala de aula dizer qual manifestação ele deve ir e qual ele não deve ir. Isso eu sou terrivelmente contra. Tá certo, gente. A gente viu aí, o assunto é polêmico. Se você quiser ter acesso à íntegra do projeto do vereador Jean Dornelas, entra no site da Câmara, tá embaixo o endereço. O número do projeto é o Projeto de Lei 164/2017. Eu agradeço à ex-vereadora, diretora do Sindicato dos Servidores Municipais, Celi Regina, e ao vereador Jean Dornelas, que é o autor do projeto. Muito obrigado, um grande abraço a você e até a próxima.